quando a corte portuguesa do Brasil é estabelecida, né, no Rio de Janeiro, receitas fiscais são necessárias. Dinheiro é necessário para bancar toda essa infraestrutura do Estado que foi transferido. Então, por exemplo, o orçamento, boa parte dos impostos que eram remetidos para Portugal anteriormente, começam a ser transferidos para o orçamento do Rio de Janeiro, a partir de 1808. Mas, no entanto, o que acontece é que, ao longo do tempo, essas receitas não vão ser o suficiente. Então, vamos por partes. Primeiro, você perguntou por que existia um certo otimismo. Bom, o fim do exclusivo colonial, ele foi comemorado, não por todos, algumas pessoas sempre perdem com a abertura econômica, mas foi comemorado por boa parte da população, simplesmente por essa população ter mais acesso a bens de consumo. E mais, a gente tem uma situação onde, com a chegada da família real, especialmente do futuro rei, né, que ainda não era rei, existe essa percepção de que os brasileiros vão ter mais acesso, mais proximidade ao poder e vão ter, portanto, benefícios políticos, mas especialmente econômicos. Então, a gente mostra no livro que existem diversos relatos de época mostrando esse otimismo, né? Que, bom, agora a gente vai deixar de ser essa situação colonial, né? Que nem vocês comentaram anteriormente. Então, assim, essa visão otimista é isso, é a perspectiva de um futuro econômico e político mais favorável no Brasil. Só que o que acontece? Esse otimismo, ele se transforma em frustração nos anos subsequentes. Então, como a família real precisava de mais recursos, ela começa a criar uma série de novos impostos. Especialmente da onde, né? Ela não ia taxar mais as importações, porque no meio do bloqueio napoleônico, a família real precisava dessas importações, ela precisava da renda dessas importações, né? Então, assim, existia um limite do quanto, por exemplo, eles gostariam de diminuir a quantidade de importações. Então, de onde veio, qual é que vai ser a fonte de recurso? Vai ser o recurso das exportações. Por quê? Porque naquele momento, alguns produtos, especialmente algodão, estavam sofrendo um boom de comércio, especialmente para a Inglaterra. Então, a família real, uma das primeiras coisas, os primeiros impostos que Dom João cria, né, que o governo cria aqui no Brasil, é uma exportação num valor alto imposto sobre as exportações de algodão, né, um valor alto esse imposto, que afetava especialmente as principais províncias, capitanias na época, que exportavam algodão, que eram Maranhão e Pernambuco, né? Mas afetou claramente outras províncias que exportavam algodão na época, que nem a Bahia, que exportava um pouco menos. Então, o que acontece? A gente mostra que, ao longo do tempo, essa tarifa de exportação, ela começa a se tornar um motivo de insatisfação nessas regiões. E a gente mostra o quanto, essa é a diferença, né? Não é simplesmente eu pegar relatos da época de pessoas dizendo que elas estão insatisfeitas. A gente consegue mostrar evidência quantitativa, a gente calcula quanto que esses novos impostos representavam em transferências das províncias de Pernambuco, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Então, vou dar um valor, né? Em 1815 e 1816, quase 50% das receitas de Pernambuco estavam sendo transferidas para o Rio de Janeiro. Isso casa muito com relatos da época de pessoas dizendo o seguinte: as pessoas estão cansadas de trabalhar para pagar a iluminação pública do Rio de Janeiro. Então, esses relatos, eles servem de base, na verdade, para evidência quantitativa que mostra que as províncias não tinham recursos suficientes porque estavam transferindo dinheiro para a corte. Essa insatisfação vai estar muito ligada com a Revolução de Pernambuco, por exemplo, em 1817. Mas tem um outro componente aqui. Outro componente é o seguinte: além desses impostos mais altos, a gente mostra no livro, de novo, usando a forma quantitativa, mostrando exatamente como o peso do tamanho da família real no Brasil era muito grande, e mais, Dom João, sendo um símbolo absolutista, começa a gastar muito mais dinheiro do que ele deve, especialmente com guerras desnecessárias na Cisplatina. Esse excesso de custo das guerras na Cisplatina, mais o custo da família real no Brasil, leva
a família real a depender basicamente de duas fontes de recursos. O primeiro recurso são essas transferências das capitanias. Deixa eu dar um exemplo aqui. 20% da receita em 1820 para o orçamento do Rio de Janeiro, para o balanço do Rio de Janeiro, vinha das províncias do norte, certo? Então, essas transferências entre regiões do Brasil estavam bancando 1/5 dos gastos do Rio de Janeiro. E outra parte que vai bancar esse excesso de gastos vai ser os empréstimos que o governo vai fazer com o novo Banco do Brasil. E o que a gente mostra? A gente mostra que ao longo do tempo, o governo português no Rio de Janeiro não consegue pagar esses empréstimos com o Banco do Brasil. E o que ele faz? Ele faz o que todos os outros governos fazem durante essa época e nas épocas futuras. Eu pego o empréstimo, eu não consigo pagar, eu começo a emitir moeda para pagar esse empréstimo. E isso gera, a gente mostra de novo, com evidência quantitativa, que isso começa a gerar uma inflação, e a gente mostra que isso gera uma queda substancial nos salários reais da população durante esse período.